Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Manhã de terça-feira, 19 de setembro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, bom dia para você também que acompanha a nossa programação aqui pela número 1 da região. Agora hoje uma terça-feira, comecinho de semana, e você sempre muito bem informado aqui na 103,7. Vamos conferir agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Calor atingirá parte do Brasil e Goiás terá temperatura elevada até o fim de semana. Gêmeos com mês de vida são encontrados sozinhos dentro de casa em Goiânia. Desenrola Brasil. Bancos negociam 13,2 bilhões de reais em dívidas em 2 meses. Programa Nacional de Imunizações procura retomar o sucesso brasileiro das campanhas de vacinação. Goiás divulga números alarmantes de acidentes durante a abertura da Semana Nacional de Trânsito. A AGEABRE abre inscrições para programa Aluguel Social em 18 municípios. CNA pede a governo ações emergenciais de crédito para socorro a pecuaristas. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale, terça-feira, 6h34 agora. O PNI, o Programa Nacional de Imunizações, está completando 50 anos. Um planejamento histórico que conseguiu unificar o calendário de vacinação e levar proteção para todos os brasileiros. Hoje, o PNI tem vacinas contra mais de 30 doenças. Essa proteção capaz de chegar tão forte é fruto de uma história de sucesso que fez do Brasil uma referência mundial em vacinação. Graças ao PNI, foi possível erradicar a polio e eliminar doenças como a rubéola, síndrome da rubéola congênita, tétano materno e neonatal e o sarampo de forma temporária. A organização das campanhas e a qualidade dos centros de pesquisa e produção colocaram o Brasil na vanguarda do mundo. Olha, e em 2 meses do programa Desenrola Brasil, foram registrados 13,2 bilhões de reais em volume financeiro negociados exclusivamente pela faixa 2, no qual os débitos bancários são negociados diretamente com a instituição financeira em condições especiais. Entre 17 de julho e 15 de setembro, o número de contratos de dívidas negociados chega a 1.900.000, beneficiando um universo de 1.460.000 clientes bancários. As instituições financeiras retiraram as anotações negativas de cerca de 6 milhões de registros de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$100. E a Semana Nacional do Trânsito alerta para o alto índice de mortes. Quem traz essa matéria é Rafael Ferri. Foi aberta nesta segunda-feira a Semana Nacional do Trânsito. Comemorada todos os anos entre os dias 18 e 25 de setembro, os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito concentram suas atividades de educação, fiscalização e engenharia para, de forma conjunta, trabalhar na construção de vias e espaços mais seguros e sustentáveis ambientalmente. Para o secretário nacional de Trânsito, Adroaldo Catão, o trânsito é, por si só, um ambiente de risco. Catão salienta que, caso as pessoas não entendam essa gravidade, os índices de mortes seguirão aumentando. A verdade é essa, a gente já não atingiu a meta da década passada e a gente não está no caminho de atingir porque estamos, infelizmente, não estamos reduzindo, estamos piorando os índices. Então é momento de sair da cadeira, levantar, entendeu? E se a gente tiver que fazer o papel do chato, que é aquele que mostra os números
e mostra os números para a população, para ela saber e cobrar do seu gestor, inclusive cobrar de nós aqui também do governo federal. As ações que são necessárias para a gente tirar o Brasil da incômoda posição de terceiro país que mais mata no trânsito no mundo. A gente não pode se conformar com isso. No Brasil, 25 mil pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito. De 2018 para cá, a média de mortes anual aumentou em todos os anos. É preciso que trânsito e mobilidade urbana dialoguem no cotidiano das pessoas assim que elas saem de casa, como reforça o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Oliveira. E aí, o mote da Semana Nacional de Trânsito é perfeito, quando ela diz que divide essa responsabilidade com quem todos os dias usa o trânsito para se locomover, porque nós lutamos para preservar vidas, mas precisamos também da nossa sociedade, de todos os condutores, para que onde nós não estivermos presentes para evitar, esses o façam pela própria vida, pela vida dos outros. Neste mesmo período do mês é comemorada a Semana Nacional da Mobilidade, que celebra o Dia Mundial Sem Carro em 22 de setembro. O objetivo da semana é promover a reflexão sobre a forma como nos deslocamos nas cidades e os enormes problemas que o uso excessivo dos veículos pode causar ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Ferri. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h38 agora. Uma onda de calor atingirá grande parte do Brasil nos próximos dias, ainda mais, hein? A Metsul Meteorologia alertou que uma massa de ar quente vai marcar temperaturas perto ou acima dos 40 graus centígrados nos estados da região centro-oeste e sudeste. Em Goiás, deve apresentar temperaturas elevadas até o fim de semana. André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas do Estado, informou que a onda de calor vai chegar a 43 graus em Porangatu, na região norte de Goiás. De acordo com ele, a temperatura em Goiânia deve chegar até 37 graus. Já em Aragarças, a previsão é de 39 e Goianésia, 36 graus. Até o fim da semana, praticamente todas as regiões do estado de Goiás vão sofrer com temperaturas elevadas, porque é uma grande massa de ar seco e quente que vai pairar sobre boa parte do Brasil, consequentemente aqui em Goiás. O gerente do CIMEGO destacou que durante a semana a umidade relativa do ar vai cair no período da tarde com índices que podem chegar ao estado de emergência, ou seja, abaixo dos 12%. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, alertou sobre o alto risco de incêndio devido à onda de calor. E um casal de gêmeos com um mês de vida foi abandonado dentro de uma casa no setor Jardim Novo Mundo, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, a mãe dos bebês segue desaparecida desde a última sexta-feira. A corporação foi acionada após os vizinhos da residência escutarem o choro dos bebês. Depois que os irmãos foram encontrados sozinhos na casa, os militares convocaram um conselho tutelar para encaminhar os bebês para um abrigo. No local foram encontrados diversos frascos de remédio. Segundo o conselho tutelar, a suspeita é de que a mãe dos bebês teve um surto por causa de uma depressão pós-parto. De acordo com a corporação, os irmãos ficaram no abrigo até o pai ser localizado. Em depoimento, o homem relatou que a mãe dos gêmeos sofre com problemas psicológicos e que os bebês já teriam sido abandonados por ela outras vezes. Além disso, o pai afirmou que já entrou com um pedido na justiça para conseguir a guarda definitiva dos filhos. Até o momento, um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da mãe dos bebês foi aberto. A Polícia Militar segue com as investigações para localizar o paradeiro da mulher. 6h40, obras de pavimentação da GO 180 aqui em Jataí já estão em estágio bastante avançadas. Quem vai trazer essa boa notícia é Eduardo Bernardo. Equipes da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra, estão finalizando a terraplanagem de um trecho de 25 quilômetros da GO 180, entre a BR 364 e a GO 467, em Jataí. Já foi iniciada também a aplicação do revestimento da pista em concreto. Ao todo, 65% do projeto já foi executado. A obra deve impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do sudoeste goiano, pois o trecho vai facilitar o escoamento da produção agrícola e industrial e promover redução de custos de transporte. O investimento do governo de Goiás é de 70 milhões de reais. Na mesma rodovia, a ponte sobre o Rio Claro também passará por obras, incluindo um novo sistema de drenagem e pavimentação.
Ainda serão realizados meios-fios, sarjetas e descidas d'água. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h42. Uma vitória de virada fora de casa e com gols nos acréscimos. Foi assim que o Santos venceu o Bahia por 2-1 nesta segunda-feira na Fonte Nova, em Salvador, na abertura da 24ª rodada do Brasileirão, e pode ter iniciado a sua reação no torneio nacional. Em confronto direto contra o Z4, o Peixe saiu perdendo. Camilo Cândido marcou para os baianos, mas virou com Marcos Leonardo e Furque. O gol do argentino, que definiu o confronto, saiu aos 48 do segundo tempo. Ainda na zona de rebaixamento, o Santos volta a vencer depois de 3 rodadas e se aproxima do Bahia na classificação. O Santos continua na 17ª posição no Brasileirão, mas agora com 24 pontos. O Bahia está na 15ª colocação com 25 pontos. Na próxima rodada do Brasileirão, o Bahia vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo no dia 30 de setembro, às 16 horas, no Maracanã. O Santos terá mais um confronto direto, dessa vez contra o Vasco, no dia 1º de outubro, às 16 horas, na Vila Belmiro. Em jogo atrasado da 15ª rodada do Brasileirão, Corinthians e Grêmio realizaram na noite desta segunda-feira um jogo marcado por reviravoltas. Ao fim, um empate por 4-4 na Arena Corinthians não foi bom para ninguém. O Timão chegou ao 5º jogo seguido sem vitória no Brasileirão e segue ameaçado na 14ª colocação com 27 pontos, 3 a mais do que o Santos, que abre a zona de rebaixamento. O Grêmio perdeu a chance de encostar no líder Botafogo e é o 3º colocado, com 40 pontos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado físico do boi gordo continua a mostrar preços firmes, com negociações acima da média em algumas regiões de produção e comercialização. Apesar do aumento de preços por arroba, a indústria frigorífica ainda enfrenta escalas de abate reduzidas, principalmente em Mato Grosso do Sul e São Paulo, conforme observado pelo analista e consultor Fernando Henrique Iglesias, da Safras e Mercado. De acordo com Iglesias, o mercado permanece cheio de expectativas, especialmente em relação à demanda da carne bovina ao longo do último trimestre. Isso ocorre devido à manutenção de um sólido volume de exportação e ao pico de consumo no mercado interno. Além disso, prevê-se um menor confinamento durante esse período, devido a uma curva de preços futuros desestimulante nos meses de julho e agosto, conforme apontado pelo analista. Vamos então aos preços da arroba que foram fechados nesta segunda-feira. Em São Paulo, R$213 por arroba. Goiânia, R$200. Uberaba, R$203, em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$222 a arroba, e em Cuiabá, no Mato Grosso, R$178 a arroba. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h58 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, com aposentadoria marcada para o dia 28 de setembro, tem trabalhado mais do que nunca, segundo quem acompanha o dia a dia na corte. Além de esticar a jornada de trabalho por vezes até a madrugada com seus assessores, Weber tem pulado as refeições. Chamou a atenção dos presentes uma ocasião em que ela trocou o almoço por uma barrinha de cereal que levava na bolsa para economizar tempo. O sucessor de Weber, que provavelmente será um homem a julgar pelos sinais de Lula, ainda não está definido. O ministro Luiz Roberto Barroso toma posse em seu lugar como presidente quando ela se aposentar. A Justiça Federal do Rio de Janeiro negou nesta segunda-feira um pedido de prisão preventiva contra 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal suspeitos de envolvimento na morte de Luísa dos Santos, de 3 anos. A decisão contraria, essa decisão contraria o pedido do Ministério Público Federal, que requereu a prisão desses 3 agentes. De acordo com a apuração do jornal Metrópolis, a Justiça, porém, determinou medidas como o recolhimento noturno e o uso de tornozeleira eletrônica pelos acusados. Além disso, Daliano, os agentes da PRF, conforme determinação da Justiça Federal, estão proibidos de se aproximar do veículo Peugeot atingido no episódio, bem como de manter qualquer espécie de contato com as vítimas envolvidas na ação policial. Heloísa foi baleada na coluna e na cabeça durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal, na cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro. A criança morreu na manhã do sábado, após 9 dias internada no Hospital Adão Pereira Nunes. Além dela, estavam no carro o pai, a mãe e a irmã de 8 anos, além de uma tia.
6h59, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, descarta acelerar a reforma eleitoral para que ela possa valer já no ano que vem. Yuri Hudson é quem traz os detalhes. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, sinalizou que a mini-reforma eleitoral não deve ser votada pelo Senado nas próximas 2 semanas. Esse é o prazo final para a votação da matéria, para que essa mini-reforma possa valer já para 2024. Isso devido à regra da anualidade para mudanças no pleito eleitoral. O senador afirmou que vai enviar a mini-reforma direto para a Comissão de Constituição e Justiça. A ideia é que a proposta seja pensada junto a um debate do novo Código Eleitoral que tramita no Senado. De acordo com Pacheco, o Senado Federal não vai produzir uma nova legislação na pressa. Nós temos que realizar nosso trabalho, é algo complexo, é um código eleitoral inteiro. Então, nós temos que avaliar se é possível fazer isso em 2 semanas ou não. De qualquer forma, nós não podemos produzir uma legislação na pressa, qualquer que seja ela, e especialmente uma legislação dessa natureza. Não haverá de nossa parte nenhum assodamento, nem a feitura de uma legislação sob a premência dessa circunstância da pressa, né? Nós temos que evitar isso. Essa proposta do novo Código Eleitoral que tramita no Senado prevê, entre outros pontos, uma quarentena de 4 anos para que juízes e policiais possam disputar as eleições. Entre outros temas estão a prestação de conta, crimes eleitorais, doações, limites de gastos e pesquisas. A matéria produzida pelos deputados é mais enxuta e simplifica a prestação de contas dos partidos e candidatos. A Câmara dos Deputados também permitiu a doação da campanha por Pix, cabendo às instituições financeiras informarem à Justiça os dados do doador e liberar o uso de recursos da cota feminina nas candidaturas de homens, assim como autorizar a compra de aviões e barcos com dinheiro do fundo partidário. O projeto ainda define que a inelegibilidade de um político condenado por crime comum será limitada a 8 anos, a contar da condenação ou renúncia. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h02. Durante a abertura da Semana Nacional de Trânsito realizada no Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, nesta segunda-feira, os números de acidentes automobilísticos no estado de Goiás foram revelados. Os dados divulgados oficialmente apontam que, apesar dos esforços para conter a tragédia nas estradas, a situação ainda é preocupante. De janeiro a setembro deste ano, o estado registrou um total de 66.127 acidentes, resultando em 975 mortes, comparado com o mesmo período do ano anterior, quando foram contabilizados 63.445 acidentes e 1.039 óbitos, houve uma ligeira redução no número de mortes. Mas o presidente do DETRAN, delegado Valdir, enfatizou que não há motivo para a celebração. É um momento de reflexão e de chamarmos a atenção de todos. Nenhuma morte é tolerável. São famílias que perderam seus entes queridos, é o que ressaltou o delegado Valdir. Ele enfatizou ainda que o DETRAN Goiás tem intensificado as ações de engenharia de trânsito, educação e fiscalização para conscientizar a população. Uma boa notícia, a Agência Goiana de Habitação, a AGEAB, anunciou a abertura de inscrições para o programa Pra Ter Onde Morar, aluguel social, destinado aos moradores de 18 municípios do estado. Os municípios contemplados são Alexânia, Pontalina, Creúna, Abadiânia, Paraúna, Caçu, Uruana, Goianápolis, Piranhas, Campos Belos, Ouvidor, Serranópolis, Mozarlândia, Itaúsul, Itapuranga, Americano do Brasil, Mara Rosa e Santo Antônio de Goiás. As inscrições para o programa terão início nesta terça-feira, dia 19, após a publicação do edital no site oficial da AGEAB, o www.ageab.gov.br. O presidente da agência, Alexandre Baldi, ressaltou que houve algumas mudanças, sendo a mais significativa a adoção de um edital único abrangendo as 18 cidades. E a Universidade Estadual de Goiás está com inscrições abertas para mestrado e doutorado. Quem traz as informações de como participar do processo seletivo é a Agatha Couto. A Universidade Estadual de Goiás, UEG, abriu as inscrições ao processo seletivo para ingresso nos programas de mestrado e doutorado da instituição. Elas seguem até o dia 30 de outubro e devem ser feitas no site ueg.br/pós.
São 312 vagas oferecidas em 15 programas de pós-graduação distribuídos no estado de Goiás. A seleção abrange os mestrados em Ambiente e Sociedade, Ciências aplicadas a produtos para a saúde, Ciências moleculares, Educação, Engenharia agrícola, Linguagem e tecnologias, Ensino de ciências e estudos culturais. Também são oferecidas vagas nas áreas de Memória e Patrimônio, Geografia, História, Língua, Literatura e Interculturalidade, Produção Vegetal, Produção Animal e Forragicultura, Recursos Naturais do Cerrado e Territórios e Expressões Culturais no Cerrado. Ainda há vagas para o doutorado em Recursos Naturais do Cerrado. De Goiânia, Ágata Couto, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h05 agora. E a tenista brasileira Bia Haddad teve que abandonar a disputa do WTA 1000 de Guadalajara, no México. Bia revelou que sofreu um acidente em seu quarto no hotel neste domingo e não poderá seguir na disputa. De acordo com a tenista, o box do banheiro do seu quarto estourou, causando alguns cortes nas duas mãos da atleta brasileira. Bia afirmou que precisou ir ao hospital em Guadalajara, lá levou pontos nas duas mãos. Pelas redes sociais, a brasileira comentou o ocorrido e mostrou uma imagem da mão com curativos. E um estudo mostra torcidas que mais gastam com seus clubes de futebol. E quem traz essa matéria é Breno Zonta. O futebol desperta a paixão de milhões de torcedores pelo Brasil e com isso também movimenta o bolso dos consumidores. E para entender essa relação de consumo no futebol, recentemente o Itaú Unibanco realizou um estudo. O levantamento considerou as operações de cartão de crédito das 15 maiores torcidas do futebol brasileiro. Quem dá mais detalhes é o diretor de dados do Itaú Unibanco, Moisés Nascimento. A gente sabe que o futebol é uma paixão nacional e, além do esporte, ela move bastante a economia. Então, nós buscamos, com esse estudo, analisar como os torcedores consomem com os seus clubes em compras de ingressos, em estádios, nas lojas oficiais e assim por diante. De acordo com a pesquisa, no primeiro semestre deste ano, o gasto dos torcedores com seus clubes cresceu 8% no Brasil, em comparação com o mesmo período de 2022. E uma das principais constatações foi a de que esse gasto, de fato, varia de acordo com o desempenho dos times ao longo do ano. Os dados mostram o Flamengo líder no valor de transação, com 21% do total do país, e o Palmeiras tendo feito a maior quantidade de transações, com 23% do total. Na última década, o rubro-negro carioca e o Verdão têm dividido os principais troféus. Naturalmente, o Flamengo tem a maior torcida do país, então ele aparece no topo dos rankings, mas a gente encontrou resultados bem interessantes que mostram mudanças no comportamento das torcidas. A gente vê isso de forma clara no Bahia, por exemplo, que voltou à Série A do Campeonato Brasileiro e que foi o time que teve a maior alta no número de compras feitas pela sua torcida, que também ficou em segundo lugar entre as que mais aumentaram aí o valor gasto com o clube, superado apenas pelo Fluminense. Considerando esse recorte do primeiro semestre de 2022 para o mesmo período de 2023, também chamou a atenção de Moisés o aumento de gasto das torcidas de Fluminense e Botafogo. O Clube das Laranjeiras voltou a vencer o Campeonato Carioca e a disputar o topo da tabela do Brasileirão e as principais fases da Libertadores. E o Fogão simplesmente saiu da segunda divisão há 2 anos e hoje lidera a Série A do Campeonato Brasileiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h09 agora. E o mercado brasileiro de soja não registrou negócios nesta segunda-feira. Os produtores esperam por cotações melhores e com as retrações do dólar e de Chicago pesando sobre os preços internos, os agentes se retraíram. Confira as cotações no Brasil nesta segunda-feira. Em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, caiu de R$ 149 para R$ 147 a saca. Porto de Rio Grande decresceu de 156 para 154. Cascavel, Paraná, recuou de 135 para 132. No Porto de Paranaguá, desvalorizou de 145 para 142 reais. Já em Rondonópolis, Mato Grosso, o preço da saca caiu de 128 para 125 reais.
Em Dourados, Mato Grosso do Sul, baixou de 129 para 125,50. Já em Rio Verde, aqui em Goiás, decresceu de R$ 126 para R$ 123. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a segunda-feira com preços em forte baixa. O fraco desempenho de outros mercados e o aumento da competitividade da soja sul-americana pressionaram os preços, mesmo com sinais positivos de demanda. A aversão ao risco persiste no financeiro, com investidores aguardando a definição do juro básico nos Estados Unidos. O dia também foi negativo para o milho e o trigo, empurrando a soja para o vermelho. Os exportadores privados norte-americanos reportaram ao Departamento de Agricultura daquele país a venda de 123 mil toneladas de soja para a China, com entrega na temporada 23-24. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h10 agora. E o governador Ronaldo Caiado participou da festa da melancia em Uruana e elogiou a qualidade da fruta produzida no município, que é consumida em todo o estado de Goiás e também em outros estados do país. Quem traz os detalhes é Sabrina Monteiro. Desde 1994, o senhor Geraldo sai da cidade de São Patrício e vai até Uruana participar da festa da melancia. A primeira vez que houve festa de melancia, eu já estava aqui e nunca falhei um ano. Todo ano eu estou aqui. Quer dizer, só falhou agora na pandemia, que deu 2 anos que não houve a festa, né? Mas sempre eu estou presente, graças a Deus, né? A Maria mora em Rubiataba e também sempre faz questão de participar do evento. Quando você vem aqui, o que você mais gosta? Da fanfarra, assim, do desfile, né? É muito bom. Já pegou alguma melancia, hein? Hoje ainda não? Já. Já experimentou? Já, 2 vezes. Uruana está em festa desde a última quinta-feira. Aqui no evento, além de competições, exposição, comidas típicas do estado e muita melancia, tem também uma tenda do governo de Goiás com produtos da agricultura goiana. O governador de Goiás marcou presença na 29ª Festa Nacional da Melancia na cidade. Ao chegar no local, Ronaldo Caiado foi recebido por moradores do município. Em seguida, o governador, ao lado do vice Daniel Vilela, e o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto, foram a um desfile de escolas no centro da cidade, onde seguiram uma caminhada até o local da festividade, que é tradição no estado. Uruana tem uma característica, porque depois de muitos anos, ela se especializou na produção aqui de melancia, com um padrão diferenciado. Então, quando você fala em qualquer ceasa do Brasil, qualquer lugar que você anda, você fala, essa aqui é de Uruana. Tanto é que tem outros municípios até que estão querendo levar o carimbo de Uruana também, né, prefeito? Tamanha é a credibilidade, é o prestígio da melancia produzida aqui. E neste momento também nós estamos cumprimentando também a cidade pela emancipação, pelo 75º aniversário. E é hora também de nós estarmos aqui junto à população. Descemos aí num desfile maravilhoso, acompanhando a pé a população toda ao lado. Nós estamos aqui trabalhando junto com o nosso governador, com os vereadores. Então, Uruana só tem crescido nesses últimos anos, graças meramente a Deus e ao nosso governador Ronaldo Caiado. Uma festa que não só enaltece a tradição, mas também é a representação do desenvolvimento econômico dessa região, da pujança econômica, também do agronegócio, representado aqui especialmente pela produção de melancia. Enfim, uma região rica do nosso estado, e por isso que nós estamos aqui também para trazer todo o nosso reconhecimento. Governador, vocês também receberam um presente, né? Ali, uma melancia todo com o nome de vocês. Como é que foi receber esse presente? Então, é mais um uso da melancia, né? É um artesanato quase goiano aí também. E são artistas aqui de Uruana que nos presenteiam, nos deixam aí bastante alegres em receber esse tipo de homenagem. No palco, os representantes políticos parabenizaram a gestão do governador, que aproveitou para falar sobre os avanços em relação à segurança e educação estadual. Goiás hoje é o estado mais seguro do país. Esse é o estado mais seguro do país. Aqui é o que o Caiado fala. O bandido muda de profissão, muda do estado de Goiás, porque aqui não tem espaço para bandido. Então, gente,
Esse é o ponto que dá garantia às pessoas viverem e produzirem aqui. A festa continuou em ritmo animado, com as apresentações de estudantes da rede estadual de ensino. Durante a entrevista, o presidente da Alego disse que o evento cumpriu as expectativas. Festa linda, nossa população está trabalhando muito, mas muito mesmo, e hoje a melancia é reconhecida, a qualidade dela no país e no mundo. Hoje Uruana exporta essa fruta tão saborosa. Beijo no coração, conta com a gente. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. 7h15 agora, 7h15, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. Já no próximo bloco, Rio Verde e outros municípios de Goiás abrem inscrições para vagas em colégios militares. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, pede que réus do 8 de janeiro sejam julgados em plenário virtual. E claro, espaço para as nossas notícias locais. Com ele, J. Pereira, não saia daí. A gente volta já trazendo todos os detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h22, já de volta com o último bloco da edição desta terça-feira do Jornal Verde Vale. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitou à presidente da Corte, a ministra Rosa Weber, que retome o julgamento das ações ligadas ao 8 de janeiro em plenário virtual. A demanda encaminhada à Weber nesta segunda-feira ainda solicita que os julgamentos sejam retomados já na próxima semana. A informação foi divulgada pela CNN. Na última quinta-feira, a Corte condenou 3 dos primeiros réus. A presidente da Corte, ministra Rosa Weber, no entanto, finalizou a sessão antes que o quarto réu, Moacir José dos Santos, tivesse o caso apreciado. A data de retomada do julgamento segue sem definição e depende de ser pautado pela própria presidente. E o Pix será um dos 4 homenageados da premiação anual do Conselho das Américas pelo seu papel na promoção de inclusão financeira no Brasil. O COA, uma organização empresarial internacional, anunciou no dia 13 de setembro os homenageados deste ano ao Prêmio Bravo de Negócios, que reconhece a excelência e a liderança nos negócios e em políticas do Ocidente. A premiação ocorre no dia 20 de outubro em Miami. O Pix vai ganhar o prêmio Bravo Beacon of Innovation e a organização destacou o profundo impacto da iniciativa do Banco Central Brasileiro na promoção de inclusão financeira. A organização ainda informa que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai receber a premiação em nome da autarquia. 7h24. E projetos transformadores no ensino serão premiados com R$200 mil. E quem traz os detalhes é Bruno Moreira. Inscrições abertas para a 3ª edição. O objetivo é reconhecer e impulsionar projetos que estão transformando a educação no Brasil. São 3 categorias envolvidas: estudantes, educadores e empreendedores, criadores e organizações inovadoras. 2 projetos por categoria serão premiados com R$200 mil cada, totalizando 6 vencedores. A iniciativa é da Globo e da Fundação Roberto Marinho. A gerente de valor social da Globo, Viridiana Bertolini, explica como funciona essa etapa. Então agora o processo é se inscrever, entrar no edital, movimentoled.com.br é o nosso site, todas as informações estão lá disponíveis. O edital é aberto, né? Inscrição gratuita. As pessoas entram, se inscrevem, respondem ao nosso questionário. Temos um banco de perguntas e respostas também no nosso site para eventuais dúvidas. Esse processo todo passa pelas seletivas, pelos nossos pareceristas, e a gente lá em abril vai conhecer quem são esses 6 vencedores da edição 2024. A campanha da 3ª edição do Prêmio LED está no ar na TV e é embalada pela música composta pela cantora e apresentadora Larissa Luz. Filha de professora, ela compartilha a sua visão sobre o tema. Eu sempre acreditei na educação como ferramenta transformadora, como um pilar, como uma base, como algo que a gente precisa realmente dar atenção. Já fiz letras vernáculas, já quis ser professora antes de virar artista. Então, a educação para mim é
primordial, é essencial. O cantor MC Kekel estrela a campanha na TV ao lado de Larissa e também tem a educação ligada diretamente à história da família. Minha mãe era inspetora escolar, a minha tia aí era inspetora, a minha madrinha é professora de artes. Então tinha ali uma rapaziada ali de tudo isso aí, então foi muito cobrado, tá? Faz tornar bastante. A iniciativa já distribuiu 3 milhões de reais para projetos inovadores. As inscrições vão até 27 de setembro em movimentoled.com.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h26. E a Secretaria de Estado da Educação anunciou que o período de inscrição para sorteio de vagas nos colégios estaduais da Polícia Militar de Goiás em 2024 será aberto no próximo dia 2 de outubro. Os interessados terão até às 18 horas do dia 31 de outubro para realizar as inscrições. Para o ano letivo de 2024, estão sendo ofertadas 501 vagas de ensino fundamental 2 e ensino médio, distribuídas nas 76 unidades escolares, localizadas em 56 municípios do estado de Goiás. As inscrições devem ser feitas diretamente pela internet, através do portal cepmgo.gr8.com.br. A seleção de novos alunos será realizada por meio de sorteio de vagas e é importante ressaltar que cada candidato poderá se inscrever uma única vez em uma única unidade escolar, sob pena de desclassificação do processo seletivo. Além do sorteio convencional, este ano serão sorteadas 5 vagas para cada ano e série com o intuito de formar um cadastro reserva que poderá ser utilizado em caso de desistência de estudantes sorteados. Os candidatos que forem contemplados com vagas terão oportunidade de efetuar as matrículas no período de 11 a 22 de dezembro de 2023, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, diretamente na unidade do colégio para a qual solicitarem a inscrição. E o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, deixou o PP na tarde desta segunda-feira. Questionado para qual partido ele irá agora, Naves adiantou que tem boa relação com o PDT de Flávia Moraes, com o Patriota de Juscelino Braga e também com o PL. No entanto, o mandatário garante que vai se filiar a um partido de direita, no intuito de manter a coerência política e ideológica. Além disso, Naves assegura que não tomará nenhuma decisão sem antes conversar com o governador Ronaldo Caiado, a quem se refere como um grande aliado político. A saída de Roberto Naves acontece logo após o PP confirmar apoio à pré-candidatura de Leandro Ribeiro à Prefeitura Anapolina. Conforme fontes à reportagem, Naves, que já vinha de uma relação desgastada com Alexandre Baldi, presidente estadual da Legenda, recebeu a notícia do lançamento de Ribeiro como a gota d'água. 7h29, criminosos usam WhatsApp e redes sociais para dar golpes, oferecendo empregos e outros tipos de vantagem, exigindo depósitos da vítima. Vamos conferir esse alerta com Rafael Mesquita. O objetivo do contrato é ampliar os investimentos no setor e alcançar a universalização dos serviços básicos, atendendo ao novo marco legal de saneamento. Nós estamos auxiliando o Estado e a Companhia Estadual a desenvolver o melhor modelo de negócio. Então nós vamos estruturar o processo, vamos ajudar o Estado na divulgação do eventual modelo escolhido, na licitação. E essa parte do BNDES vai até o contrato. Depois de quem assinar o contrato, as empresas que eventualmente façam essa parceria podem pedir financiamento junto ao BNDES. A consultoria na área de saneamento básico prevê a realização de estudos técnicos operacionais, socioambientais, jurídicos e econômico-financeiros para a estruturação de modelagem de parceria público-privada. O contrato é dividido em 2 fases que serão acompanhadas pela CEINFRA. Na primeira fase, será feito um diagnóstico do atual cenário do saneamento básico em 217 municípios goianos. Os 217 municípios foram segmentados num primeiro grupo de 65 municípios, onde os dados estão mais completos e consistentes, justamente para que aí numa janela de 1 ano a gente já consiga pelo menos essa primeira camada aí. Esse primeiro corte está com leilões aí, ou licitações, ou parcerias, seja o que for, o que o banco identificar como melhor, já efetivamente operando. Nós estamos contratando o BNDES, que tem a maior expertise, tem o maior
capacidade de apresentar as melhores alternativas, onde Goiás vai dentro daquilo que já foi definido entre os 217 municípios, que aí sim, dentro de uma análise feita pelo BNDES, nós vamos discutir com os prefeitos, com os deputados estaduais, e nós vamos escolher o modelo que ele será aí oferecido para que aquilo que a Saniago não tem o braço para alcançar, é lógico que nós vamos buscar a parceria da iniciativa privada, motivá-los e fazer com que o objetivo do governo federal e do governo estadual é um só, fazer com que o cidadão tenha qualidade de vida com saneamento básico e água tratada. O governador ainda comentou sobre essa parceria com o BNDES. Nós temos aqui como diretor do BNDES o ex-ministro Nelson Barbosa, que conhece profundamente do assunto e ao mesmo tempo tem um prestígio para poder cada vez mais, se Deus quiser, nos apresentar esse projeto aí o mais rápido possível, para a gente colocar aí a mesa de discussão e trazer aí novas empresas para a gente avançar no estado de Goiás. Brunelli Portela, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h32. É a primeira partida da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Registrou a maior renda bruta da história entre clubes no Brasil, R$23.343.300. Os 60.390 torcedores pagantes, 67.350 presentes, tiveram que desembolsar uma grana para assistir a vitória do São Paulo por 1-0 no Maracanã. Os ingressos foram vendidos com preços variando de R$400 a R$4.500 para o público em geral. O ticket médio da decisão foi de R$391,14. A torcida flamenguista presente no estádio ainda aproveitou o duelo para protestar contra a diretoria e vaiou bastante a equipe após o jogo com gritos de time sem vergonha. A maior renda com bilheteria do futebol brasileiro era do Atlético Mineiro. A decisão da Libertadores de 2013, vencida pelo Galo nos pênaltis contra o Olímpia do Paraguai, teve uma receita bruta de R$14.176.146. O público foi de 56.557 pagantes, 58.620 presentes no estádio do Mineirão. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, pediu ao Ministério da Agricultura medidas emergenciais em socorro aos pecuaristas em virtude da queda brusca de preços do leite e do boi. Foi o que informou a entidade em nota. Entre as ações, todas voltadas a crédito, a CNA reivindica a criação de linhas emergenciais de crédito rural e também a prorrogação de operações de custeio e investimento de operações de financiamento para pecuaristas prejudicados pela queda de cotações. O documento assinado pelo presidente da CNA, João Martins, foi endereçado ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Nele, Martins justifica o pedido em virtude das quedas abruptas que vêm ocorrendo no mercado de proteínas animal. Segundo a CNA, as cotações da arroba do boi gordo apresentam um recuo expressivo em 2023, como, por exemplo, a queda de 34,1% do preço do boi gordo em São Paulo em um ano, na base setembro. Em relação ao leite, a CNA afirmou que o setor vem sofrendo o impacto de elevadas importações do produto, que somam 1,42 bilhão de litros de janeiro a agosto deste ano. O valor do leite recebido pelo produtor retraiu cerca de 27% nos últimos 12 meses, ao passo em que desembolsos reduziram apenas 7,4% neste período, correndo às margens de um setor composto majoritariamente por pequenos e médios produtores. É o que afirmou ele à CNA. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.